a ideia de empreender, assim? Eu conheço Laís, né, há um tempo já. A gente se conhece desde de muito novo, né? E Laís, eu sei que você já teve outros empregos, já trabalhou em outros lugares, mas em que momento você percebeu esse estalo, essa vontade de ter algo seu, algo com a cara de Laís? Não trabalhar mais para outra pessoa, não estar mais numa empresa de carteira assinada. Bem, eu trabalho desde os 16 anos. Eu nunca me conformei assim com estar parada, né, só estudando. Então, meu primeiro emprego foi de encontro ao que minha mãe queria. Minha mãe não queria que eu começasse a trabalhar muito cedo e tal. E aí, enfim, desde essa primeira experiência, eu sempre me destaquei pela minha forma mesmo de lidar, né, com o trabalho. Então, podia ser um serviço simples, mas eu dava tudo de mim. Então, era sempre sobre vestir a camisa da empresa e fazer o meu melhor. E isso, né, desde os 16 até os 27, que é quando eu trabalhei, o período que eu trabalhei de CLT. E eu sempre me destaquei por isso, vestir a camisa da empresa e os clientes ou quem, né, estava do outro lado, achar que ou era proprietária ou era filha do dono, e era sempre sobre isso. Não importava por onde eu passava, eu sempre me destacava. Eu sou muito exigente comigo mesma, então para mim, seja lá o que eu for fazer, eu tenho que fazer bem feito e fazer o melhor que eu puder fazer. E eu sabia que eu queria algo além do que prestar só um serviço, né? Eu queria encontrar o meu propósito de vida. E a pandemia veio justamente para me perguntar, né? Para me questionar esses porquês. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço o que eu amo. O que é que eu quero fazer da minha vida a vida inteira? E eu não estava feliz, né, prestando serviço para uma outra pessoa, sendo que eu não via uma forma de crescer, né, de, enfim, acompanhar aí esses processos. Tinha um limite, né, tinha um muro. E o empreendedorismo justamente desconstrói isso tudo. Você não tem um limite. Você pode crescer, você pode desenvolver, mas você tem que manter uma constância. Então, não significa que você vai empreender hoje e você vai conseguir atingir o topo amanhã. O que importa é a constância, é sobre a constância. E por isso me desafiar, eu achei interessante e vou falar um pouquinho sobre, né, como foi esse processo, mas descobrir que eu conseguia fazer algo foi o que me tirou do chão, assim. Se me tira da minha zona de conforto, com certeza vai me fazer crescer. Então, me interessei, é isso. E Certo. você descobriu como? Então, meu marido é fotógrafo de casamentos, né, há quase 9 anos. E a gente, em algumas experiências da vida, eu participei dos bastidores, né, de alguns eventos. Na verdade, você está sendo modesta, porque eu sei da história. Já Toda. foi fotógrafa também, já teve outras coisas, mas a gente vai ficar falando sobre isso. Pode Inclusive, continuar. o marido dela, Thiago Brandão, né, minha gente? Inclusive. Então, eu gosto de falar, eu estou tentando resumir a história, porque Não, se deixar, não precisa resumir nada. A gente está aqui para bater um papo, falar sobre você e sobre o seu negócio. o podcast vai virar de 5 horas, não dá para acelerar o áudio igual no WhatsApp, então, enfim. Se for contar da construção da empresa do meu marido, eu também participei, né? O meu sogro, fotógrafo, e ele sempre trabalhou, né, com o pai, a gente se conheceu há quase 15 anos, né? Vamos fazer aniversário aí pertinho. E aí ele, às vezes que ia me ver, era sempre pós-evento, eu sempre via, né, sobre os casamentos, então, durante muito tempo eu acompanhei bastidores de eventos, né, mesmo sem estar lá. Depois de um tempo a gente decidiu, né, ter a nossa empresa, eu incentivei muito pelo talento que ele tem, né, ele é muito bom no que faz, modéstia à parte, e eu incentivei ele a abrir a própria empresa. Então, a partir disso, eu comecei a acompanhar os bastidores dos eventos e eu comecei a me vislumbrar pelos bastidores, né? As flores, as cores, enfim. E há quase 6 anos atrás, eu me formei em design de interiores, mas tendo consciência que eu queria trabalhar com casamento, mas não existe uma faculdade que te prepare para isso, né? Então, essa construção começou a partir disso, acompanhar esses bastidores, me interessar por isso e querer ser decoradora de casamentos.
mas eu nunca me senti pronta nem capaz o suficiente para enfrentar o mercado. E a pandemia chegou. Eu acompanhei algumas das clientes, né, da Thiago Brandão Fotografia, enquanto noivas tristes por ter que adiar o casamento, ou até mesmo cancelar, e aquilo mexia muito comigo. E aí eu disse, tá, eu sempre quis trabalhar com casamento. Eu estou vivendo experiências, né, de clientes que não são minhas, são do meu marido, mas era sobre a noiva, era sobre o sonho da noiva. Sempre foi isso. Sempre foi isso que me movia, ver o casamento acontecer e depois de tudo que eu tinha visto nos bastidores, ver aquele sonho se tornar real. E tinha muita coisa atrás disso. Então era isso que me motivava. Quando a gente se deparou, né, com tudo, com Covid e cancelar casamento, adiar casamento, eu comecei a me questionar o porquê que eu fazia o que eu fazia. E eu trabalhava, né, como vendedora e auxiliava Thiago nas horas vagas. E eu disse assim, eu estou formada desde 2016, eu nunca comecei. Por que não? Né? E se não agora, quando? Então, eu decidi começar a fazer o que eu faço hoje com nada. Eu não tinha absolutamente nada, não tinha um norte, não tinha um caminho a seguir. Eu só sabia que eu queria começar e aí abri um Instagram. Mas muito desse sentimento de querer fazer algo, né, com aquela situação, eu sou essa pessoa de algo é imposto para mim e eu penso, o que é que eu posso fazer com isso, seja de bom ou de ruim. Com a pandemia não foi diferente. E o meu estalo para começar foi esse. Pensar o que é que eu podia fazer com esse sentimento de frustração, o que é que eu podia fazer de diferente, né, para ajudar. E a partir disso surgiu o primeiro projeto, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, que foi o Casar na Varanda, que era justamente trazer, né, essa data que foi adiada do casamento ou queria ser cancelada e criar algo naquele dia, seja um jantar para o casal, ou ressignificar isso mesmo, fazer uma cerimônia online, e, enfim. Meu ponto de partida foi esse, foi dentro da pandemia, no meio do caos, trazer o meu propósito de vida para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é exatamente isso que move qualquer empresa, independente, né, da circunstância e do caminho. Então, acho que eu comecei bem certo. Começou.